Federal. Para finalizar, eu queria saber, num eventual segundo turno entre o candidato Lula e o Bolsonaro, a senhora já tem um posicionamento de apoiar um dos candidatos? Se a senhora quiser deixar uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes.
Certo. Muito obrigado pela presença da senhora. Sempre que precisar, estaremos disponíveis aqui para qualquer notícia que a senhora quiser trazer aqui para a Uruguaiana. Tá bom. Obrigado. Bom final de semana. Tchau, tchau. E essa foi a entrevista com a pré-candidata ao Senado Federal, Ana Amélia Lemos, PSD Rio Grande do Sul. E agora a gente vai ouvir a entrevista com o Dr. Se emocionou, Dario. Maximiliano, que é sobre a nossa pauta de hoje, sobre cirurgia plástica e cirurgia estética. Tem sim. Tem. É só tu mandar aquele desenho. Pode ficar aberto. Aqui, ó. Quando acabar aqui, se ele entrar aqui, é só tu voltar aqui de novo, ó. E colocar aqui, ó. Executar aqui. Aí ele vai continuar tocando, né? Aqui agora tem que terminar de falar. Esse aqui tu quer passar pro segundo. Ou tu quer colocar na sequência? Não, eu quero segurar o intervalo, porque ele vai... O Dr. Túlio? Não. O
Maximiliano vai falar e vai entrar o break aqui assim primeiro. E tu quer passar o tudo Não, pro quero segundo? só segurar pra largar depois que ele terminar de falar. Ah, tá. Tá, então vai entrar a trilha, tu fala, agora vamos com a entrevista do Tutu e bota pra tocar. Tu acha que vai passar? Deixa eu ver. Quanto falta ali? Não vai, falta tempo? 50. Ah, bem. Tu avisa, Ah, não, então eu vou pro break normal. Não, não vai pro break, cara. Tu fala aí que agora tem entrevista do doutor. Não, mas aí que tem o bate-papo deles antes. Entrevista do Túlio. Ah, Não, vou chamar o intervalo dele. tá, então tem que passar esse áudio pra cá, cara. Tá. Essa foi o depoimento do Dr. João Maximiliano. Pessoa maravilhosa de conviver, um médico incrível. E ele realmente, toda semana, ele responde bastante dúvidas, que as pessoas têm muita dúvida sobre cirurgia, né? Eu comentei com o Dario, eu digo, a gente precisa tratar dessa pauta, porque às vezes a pessoa não sabe qual médico procurar, quando procurar, os cuidados, o pré e o pós-operatório. É uma série de questões, não é simplesmente eu vou fazer uma cirurgia, não é? Não é? Tem todo um planejamento. O Dr. João Maximiliano, ele foi da mesma faculdade minha, nós nos Ah, conhecíamos já desde lá, Desde a Olha. Ubra. desde a Ubra. Perfeito. Antes da gente iniciar esse baita papo entrevista aqui, a gente vai fazer um intervalo. E aí, na sequência, eu vou abrir o microfone para vocês falarem se vocês estão ansiosos para falar. Só um pouquinho Ela tá mais. nervosa aqui, tá nervosa. Nos judiaram por Meu Deus. Agora, muito tempo aqui sem falar. 5h28, 15 graus em Uruguaiana. Os dois. Esses dois. Vai ter trocado aqui, assim. Ah, eu tinha que fazer o contrário. Aqui. Expectativa versus realidade. E esse é o Baita Papo Entrevista, hoje falando sobre o que você precisa saber aí sobre cirurgia plástica e cirurgia estética. O Baita Papo aí tem o patrocínio de doutora Janaína Piagetti, sua saúde, beleza e bem-estar nas mãos de quem entende do assunto. Visão, joalheria e ótica, segurança, conforto e tecnologia. A Visão está na Duque, em frente à praça. La Pizzaria, hoje tem rodízio com mais de 30 sabores. A La Pizzaria fica na Duque com a Presidente.
Doutora Janaína Piagetti, fisioterapeuta, dermatofuncional e harmonização dermatofuncional, aqui comigo no estúdio, também o João. A gente ouviu no primeiro bloco, doutora Kim, a gente ouviu no primeiro Esqueceu de bloco, ti por gosto, né? no primeiro bloco aí a fala do Dr. João Maximiliano, que é cirurgião plástico, bem dentro do nosso tema. E acabou me chamando a atenção a parte ali que ele fala da educação do paciente. É preciso que a pessoa tenha consciência do que ela espera e de como ela vai ficar, né? Aquela situação ali de expectativa versus resultado. Na opinião de vocês, doutora Kim e doutora Janaína, como proceder nesses casos? Bom, eu quero agradecer também a oportunidade, esse convite que foi me dado. E vamos falar então sobre a questão de expectativa versus resultado ou realidade também. Isso é muito palpável, porque eu trabalho com paciente tanto no pré, no intra e também no pós-operatório. Então a gente trabalha muito com a questão de o paciente ter suas expectativas e também o paciente ter na cabeça dele uma projeção do que vai ser o resultado. Então isso é bem delicado, porque o paciente acaba se frustrando pelo fato de que em 6 meses ele tem que entender que essa é uma jornada de recuperação. Então, por isso que corroborando com o que o doutor João Maximiliano ele falou sobre a questão da educação do paciente e o paciente ser consciente, é que o paciente está consciente de todos os processos que vão acontecer com ele. Então, quando ele tem esse processo bem claro na cabeça, bem claro em mente, ele vai então saber que vai ser sucesso, que ele já vai estar entrando no bloco cirúrgico sabendo quem que vai estar esperando ele no pós. Então ele já sabe o nome da pessoa. E voltando à questão desse acompanhamento e dessa educação do paciente, isso é muito primordial. O paciente saber que ele precisa ter consciência de todas as etapas. Doutora Kim. Ele usou 2 termos que eu achei bem interessante. Um foi da educação, né? E trabalhar em equipe, né? A equipe dele ele é composta por nutricionista, enfermeiro, fisioterapeuta, né? São 2 cirurgiões e clínica médica. É uma coisa muito interessante, uma coisa que cada vez vai crescer mais, né? Ter sua equipe em cada um na sua área, né? Isso é muito interessante. A questão da educação, né? Que ele fala ali, que também é bem interessante, é que a pessoa vai lá, acha que vai fazer a cirurgia e se ela não se cuidar, né? Acaba botando tudo fora, né? Sim, é um processo, né? É um processo, né? Vai lá, por exemplo, faz uma liposcultura, emagreceu. E só porque fez a liposcultura, não deve comer tudo o que deve. Tem que fazer a reeducação alimentar, né? Senão volta tudo, né? Então por isso que ele fala, quanto menos cirurgia, melhor. E a questão também do planejamento do paciente. A questão de ter uma equipe multiprofissional ou multidisciplinar tá aí para fazer para que o paciente seja suportado em todos esses setores. Tanto na parte nutricional, ter um nutricionista, já saber seu plano nutricional antes no pós-operatório e também o pré-operatório. É muito interessante ele também passar por alguma avaliação psicológica para saber qual é realmente a intenção, se não tem, né, alguns transtornos, como o transtorno da disformia, né, corporal. O que é disformia corporal? É a imagem errada que tu tem de ti mesmo. Então, todos esses fatores são muito importantes e que uma equipe multiprofissional ou multidisciplinar vai estar, então, fazendo com ajudando esse paciente a ter resultados bem satisfatórios
ao pós-operatório. Doutora Janaína, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre a diferença entre fisioterapia dermatofuncional e harmonização dermatofuncional dentro desse processo aí da cirurgia plástica. Bom, eu sou fisioterapeuta há 6 anos e só explicando como é que funciona. Quando tu sai da faculdade, tu sai como fisioterapeuta generalista. Então, tu trabalha em todas as áreas da fisioterapia. Todas as áreas de atuação. E quando tu escolhe uma especialidade, então tem várias especialidades, tem o ortotraumato, enfim, e tem a fisioterapia dermatofuncional, que ela trabalha com disfunções físicas, estéticas, funcionais, tá? E não somente isso, ele trabalha já na questão metabólica, endócrina, dermatológica, enfim, ele trabalha com várias disfunções. E esse é o campo de atuação de um fisioterapeuta dermatofuncional. Na parte do manejo do paciente, do pré, intra e pós-operatório, a gente está atuando através de recursos terapêuticos para minimizar e dar o conforto ao paciente nesse processo de reparação. E no caso da harmonização dermatofuncional, é um termo novo, muito utilizado agora, que é o quê? É a harmonização feita por fisioterapeutas, onde a gente alia o nosso raciocínio clínico com todo o conhecimento que a gente tem de base da faculdade. Toda a questão do conhecimento anatômico, fisiológico e global do paciente. Perfeito. Como é que a gente pode, ou vocês melhor, né, que são da área da saúde, definir aí o que é cirurgia plástica e o que é cirurgia estética? Ou elas são a mesma coisa? É um assunto bem interessante, né? Muita gente acha que a cirurgia plástica, né, é só estética, mas não, né? Geralmente faz reparações de queimados, né? Até um caso bem interessante foi do Dr. Ivo Pitangui, um dos maiores cirurgiões plásticos, que teve um incêndio no Rio e ele ajudou todos os queimados na recuperação com plástico, né? Faz também recuperação de pele, faz enxerto, faz todas as coisas assim, né? Não é só estética, né? Muitas pessoas veem cirurgião plástico só no ramo estético, né? O ramo estético é o que mais se dá dinheiro, vamos supor assim, né? Porque muita gente, o coração pode estar parando, mas a ruguinha não pode estar aparecendo, né? Então acaba procurando muito mais, né, o cirurgião plástico para isso, né? Eles fazem reconstrução de ligamentos, extensores, flexores, tudo isso. O Brasil é um dos segundos maiores De cirurgia de plástica. cirurgia plástica. Então, a gente é um país que tem um apelo também na questão da estética, de beleza física. E saber diferenciar. Ambas são cirurgias plásticas, ok? Então, porém, ela pode ser reparadora ou ela pode ser de fato estética. E uma que é a estética, no caso, que é para melhorar os contornos, harmonizar, né, as formas do corpo. E a reparadora, como o próprio doutor falou, que é questão de fazer com que a gente repare ou reconstitua a questão da reconstituição mamária, de enxertos, de queimados, de sequelas de grande queimado, a cirurgia plástica reparadora. Hoje falamos muito da questão de uma vida saudável e o Dr. João Maximiliano comentou que é interessante ter um envelhecimento saudável sem muitas intervenções cirúrgicas. E daí questiono até quando seguir mexendo no corpo ou no rosto, será que existe um padrão de beleza a ser seguido? Ou essa insistência em fazer procedimentos já vira algo mais psicológico? Bom, a minha opinião é que a gente vive numa sociedade que a gente tem padrões estéticos impostos por uma sociedade. Mas a minha visão é que a gente tem os nossos padrões e os nossos padrões estéticos são diferentes. Então, a questão de envelhecimento saudável, isso é muito interessante porque faz com que a gente se aceite. É uma visão de aceitação do corpo, do envelhecimento, e fazer com que a gente tenha também a questão de envelhecimento saudável, é também um investimento da nossa vida. Que já virou meio que uma comparação, né?
Você vê um ator, uma atriz com um determinado corpo, você quer o mais Sim. próximo possível daquilo, e aí já fica, talvez já entre em outras questões psicológicas, né? Claro. E eu entendo que a gente não deve se comparar, pode se inspirar. Eu acho super ok se a gente se inspirar no que a gente vê, nos artistas, mas a gente tem que estar bem conscientes de que esses artistas, ou enfim, pessoas que a gente tem como inspiração, eles fazem muitas coisas, tá? Eles investem naquilo. Então não é um procedimento que tu vai conseguir ficar igual a Paula de Oliveira. Então assim, a gente não Sim, vai varia conseguir. muito até da questão do corporal de cada pessoa, né? Sim, porque a gente tem a variabilidade biológica, então cada um vai reagir da mesma forma na cirurgia plástica. Às vezes a cirurgia de um vai ser diferente da cirurgia de outro, porque isso depende de ti. Então, a questão do envelhecimento saudável e isso passar para já o campo psicológico, dessa comparação, dessa luta, dessa busca incessante por esse padrão, eu acho que a gente tem que quebrar isso. A gente até na parte da ciência, a gente sempre compara uma amostra com ela mesma. Eu quando estou reabilitando um braço, eu comparo o meu braço esquerdo, que está em reabilitação, com o direito, eu não comparo com o teu braço, pessoas. entende? Então, é assim, a gente tem que buscar o nosso, e não se comparar ao outro, porque isso causa muito, e é o que a gente vê, até eu estava lendo um artigo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que causa o transtorno de disformia, do disformismo, né, corporal, e também alguns transtornos alimentares. Então isso é algo que a gente tem que ter bastante cuidado, principalmente quando vai falar com o paciente sobre isso. Tem que saber ter esse olho global, esse olho humano, de visualizar o porquê que ele quer fazer tantas modificações. Será que ele não está se aceitando? Será que ele te mostra várias fotos de quem ele quer ser? Então, isso eu acho que deve ser sempre reafirmado. A questão de tu ter ser o teu próprio padrão. E não o padrão que está lá na mídia e que está na rede social. Doutor, qual a tua opinião sobre? Não, excelente palavras da doutora, né? A cirurgia plástica, muita gente não tem nem a necessidade, né, de fazer, né? Isso acontece muito na abdominoplastia, né, que a gente chama, né? Tem gente que não tem necessidade, quer fazer porque aquela gordurinha está incomodando. E muitas vezes o bom cirurgião, conforme risco-benefício, né, diz para o paciente que não há necessidade, né? Foi bem o que o Dr. João falou, né? Porque às vezes ele já comentou comigo que tem pessoas que ele diz que não vai operar simplesmente porque não. Às vezes corre algum risco de saúde. Desnecessário, né? Desnecessário. Não é simplesmente, quero fazer, vou fazer dessa determinada forma. Tem todo um estudo, tem exames, tem o pré, o pós-operatório, tem uma série de cuidados que tem que ter, que não é simplesmente querer, né? Tem que ver se realmente não vai causar algum problema maior. Sim. Né? Vamos para o intervalo rapidinho. A gente já fez intervalo. Eu tô bem perdido. Bem Né? perdido. Tá, e uma pergunta que não quer calar. Algum de vocês tem procedimento? Eu não tenho procedimento estético. Eu também não. Ele tá fazendo essa pergunta porque ele sabe que eu tenho. Vamos para a próxima pergunta, então. Mas não foi respondida a pergunta aqui. Qual foi o procedimento feito? Eu não sei. Ele prefere não falar sobre Prefiro a vida não pessoal. comentar. Qual é que é a opinião de vocês quando existe a busca perfeita? Aliás, a busca pelo corpo perfeito baseado em filtros e edição de fotos. A gente vê muito isso na rede social, né, hoje. Vê bastante, né? Doutora quem tá quieto hoje. Ele tá saindo de férias, né? Tá saindo de férias, né? Então, Ele vai pra pensando nas Cancún férias. amanhã. quem dera. Ele falou semana passada sobre A Mykonos. Não, tô brincando. Realmente, muitas pessoas distorcem muito nos filtros, né? Aí tu olha no filtro uma coisa, chega pessoalmente a outra, né? É a procura, a pessoa quer um corpo perfeito, quer alguma coisa assim. E às vezes a vida não é isso, né? Todos os extremos são prejudiciais, né? Eu gosto de dizer bastante essa palavra em tudo, né? Ela se encaixa em tudo, né?
às vezes querem fazer uma cirurgia plástica para se tornar uma perfeição em pessoa e acaba sendo uma pessoa montada demais, né? Isso acaba... É isso, desfere da realidade, né? A gente vê a pessoa na internet, na rede social e quando vê pessoalmente Tem nada a ver. é uma pessoa quase com 0,80. Eu tenho uma opinião assim. Eu vou fazer um stories, tá? E aí eu utilizo um filtro, porque eu não tô arrumada e tal. Só que eu acho que a problemática é quando a gente não consegue se expor sem ter Sem o o filtro. filtro. Então, tem pessoas que não conseguem se ver no espelho, porque não se aceitam. Tem pessoas que não conseguem se desvincular desse filtro que é o que ela vê, ela se sente bonita com esse filtro. Então, assim, uma coisa é tu usar corriqueiramente, ou, tô sem tempo. E outra coisa é tu usar isso como uma máscara. Então, a problemática está aí, da forma que tu se vê. Então, é muito interessante, até quando a gente está falando sobre cirurgia plástica, o acompanhamento de um psicólogo e de trazer, então, essas coisas à tona, a superfície sobre o porquê que eu estou fazendo esse procedimento. Será que é necessário? Será que é eu que não estou me aceitando? E por que eu não estou me aceitando? Entende? Eu quero melhorar, todo mundo quer melhorar. Só que tem que ser trazer à superfície o porquê de que tu tá fazendo um procedimento. Nós temos a entrevista com o Túlio. Agora a gente vai ouvir a entrevista com o Dr. Túlio Souza, que é Ele fala um pouquinho especialista sobre em isso. preenchimentos definitivos corporais e faciais. E compreender aí que muita gente tem, muitas vezes não consegue encontrar os caminhos das respostas. Com as ideias do João, certamente a gente vai poder elucidar coisas bem legais aqui nesses próximos momentos. Justamente a busca da perfeição é o maior risco que se corre quando se quer fazer uma mudança estética. Temos que tomar muito cuidado com isso, porque o que temos que realmente fazer quando queremos melhorar o nosso corpo é buscar aquilo que realmente nos incomoda. Identificar o ponto certo daquilo que não estamos gostando é fundamental. Pouco importa a opinião da vizinha, a opinião do esposo ou da esposa, ou daquele amigo que está dando aquela ideia. Não é isso que importa. O que importa é aonde e o que nos incomoda. Quando a gente olha para o espelho, e aquele fator específico faz a gente pensar, não, por essa queixa eu não vou botar essa roupa, ou não vou em tal lugar, ou não vou conviver com tais pessoas, porque realmente aquele ponto me deixa insatisfeito ou insatisfeita. E aí, gente, não é buscar a perfeição, é buscar a melhora. Perfeição a gente não vai conseguir nunca, e quando se busca um procedimento estético, já tem que se saber disso muito antes, tá? Vamos lá, vamos nos melhorar. Ou vamos atenuar aquilo que nos incomoda. Se buscarmos a perfeição, a gente vai estar numa roda viva, infinita, de tentativa de melhora, e aí que estão os maiores riscos dos procedimentos estéticos. O Brasil, sem dúvida, é um destaque mundial em cirurgias plásticas, em procedimentos estéticos, porque, em primeiro lugar, a formação médica no Brasil é bastante completa. Nós temos profissionais aí de grande gabarito, reconhecidos mundialmente. Isso nos alegra muito, recebemos pacientes realmente do mundo inteiro. Isso é fenomenal. As nossas faculdades de medicina nos dão essa capacidade e a busca de formação pós-faculdade também mostra esse caminho. E o médico cirurgião, o médico esteta brasileiro realmente é reconhecido mundo afora. Outro motivo é porque sim, a gente vive num país tropical, em que o corpo fica mais à mostra, em que as pessoas são mais vaidosas. Isso é um ponto positivo, não é? Acaba que isso movimenta o número de procedimentos estéticos e faz com que os médicos brasileiros tenham ainda mais experiência e esse renome, e esse reconhecimento mundial aumente ainda mais. Sem sombra de dúvida, onde a gente anda e é identificado como médico do Brasil, a medicina estética, a cirurgia plástica acabam sendo sempre lembradas e reconhecidas. E isso nos deixa bastante felizes. Bom, eu já trabalho com procedimentos estéticos há 14 anos
E se percebe sim uma mudança ao longo desse período. Né? Uma das principais mudanças é que o público masculino aumentou muito. Tá? Então, um aumento enorme do público masculino. Muitos anos Como é que atrás você se está falava de um falando público aqui? quase exclusivamente Não, feminino. tá bem, Não. tudo Na certo. verdade, a gente hoje nem define gênero, não é? Se busca compreender a necessidade de cada paciente de acordo com a personalidade, com o estilo de cada um. Tá E essa frio, mudança é uma mudança bastante clara. Outra mudança que se percebe é sim que os pacientes mais jovens também estão procurando mudar o seu corpo e melhorar. E no caso de pacientes muito jovens, a gente tem que ter algum cuidado, algum alerta, em que realmente só se faça a mudança daquilo que é necessário, que é correto, que é imprescindível. Outro ponto que eu considero até talvez o mais importante de todos eles, né? Os procedimentos estéticos estão cada vez mais acessíveis e democráticos. Hoje, com as condições de pagamento melhores, com um grande número de oferta de procedimentos, hoje quase todo mundo consegue, com os seus esforços, encontrar um caminho para fazer procedimento estético. Então, isso é outro ponto de mudança importante, né? Eu acho que a medicina estética, os procedimentos estéticos, a cirurgia plástica, da música tornou ativista. mais acessível por esses motivos também. É A isso, medicina tem uma evolução frenética. A família dele, né? constante, Toda em todas poeta. as suas áreas. Na estética e na plástica não é diferente. Ano após ano a gente consegue perceber centenas de mudanças aí, e o que a gente tem que entender é também saber quais mudanças são realmente consideráveis, não é? O que eu considero importante é que as tecnologias vêm para melhorar os procedimentos, mas muitas vezes não são o mais importante, não é? A gente cada vez mais compreende que a valorização da capacidade técnica, da habilidade de cada médico é o que mais faz diferença. Apoiado aí sim por produtos de alta qualidade. No nosso caso, que a experiência é grande com preenchedores, o que eu busco sempre é compreender a evolução dos laboratórios que fazem esses preenchedores, tentar levar para o nosso paciente o que há de melhor. Então, em nível de preenchimento, a gente tem ano após ano melhorias absurdas. Hoje, os preenchedores definitivos, que são a minha principal área de atuação, têm uma qualidade e uma segurança, uma biocompatibilidade de alto nível. Tá? Mas voltando lá para as questões tecnológicas, ver um caminho aí rápido para a medicina, principalmente falando de procedimentos, né? Está muito ligada já à robótica, às simulações, ou melhor, né? As tentativas de análises 3D e assim conseguindo evoluir bastante. Tá? Outro ponto que eu considero chave é que hoje a telemedicina nos ajuda muito também. Então, nós estamos aqui em Uruguaiana atendendo pacientes do mundo todo, todas as semanas. E isso faz com que a medicina chegue em vários cantos do mundo através da telemedicina, que evoluiu muito também durante a pandemia. Então, as coisas acontecem e a gente tem que estar aí compreendendo esse cenário para evoluir e entregar o que é melhor para os nossos pacientes também. João, aqui meu muito obrigado. Foi uma honra participar do Baita Papo contigo aqui na Rádio 96. Estou sempre à tua disposição. Tô sempre muito bem acompanhado dos meus médicos. Agora tem o doutor Aquim também. Dos médicos e dos políticos. Nesse comentário do Dr. Túlio aí, ele falou muito sobre a questão do profissional registrado, né? Sim. Eu queria que vocês comentassem sobre, né? As pessoas têm que procurarem um profissional, não, né? Às vezes a gente sabe que tem, né? A gente vê no noticiário aí muita gente atendendo sem registro. Qual a opinião de vocês? Isso famoso RQE, que se diz, né? O profissional especialista, né? E isso é importante, né? Porque provavelmente passou por uma qualificação, por um bom tempo, né? Tá especializado na área de cirurgia plástica, né? Então isso é muito importante, né? É como se fosse qualquer produto, né? Tem os tabajara que acabam sendo mais baratos, mas por se tratar de uma cirurgia de risco, né? E de fim, é importante pegar um especialista sempre. E não só cirurgião, né, doutor? Qualquer profissional. Qualquer profissional, né? Sempre é bom pesquisar, né? O CREMES tem ali que tu consegue consultar tudo sobre o seu médico também, ou médico. Acho que também de pacientes que já fizeram algum procedimento ou já consultaram, acho super importante esses feedbacks que o pessoal tem. Antes de se organizar para fazer uma cirurgia, a primeira coisa é
buscar o nome dos profissionais, registro, se tem especialização, se depois buscar as resenhas, também conversar com pessoas que já fizeram, apesar de eu sempre dizer, cada um, né, vai ter uma seu coisa, resultado. tu já teve algum caso assim de atender alguém que fez um procedimento e deu tudo errado e ficou, sei lá, desfigurado ou algo parecido? Não nesse caso, mas já tive bastante pacientes com intercorrências que a gente conseguiu a tempo contornar, mas vai muito do profissional estar, como diz, especialistas estarem de olho sempre atento ao paciente. Por isso que quando tu vais fazer uma cirurgia plástica, o planejamento é primordial. Planejar para não ter essas intercorrências. A gente vê alguns porque casos, tem né? muitas vezes tu faz em outra cidade, né? O procedimento, e aí tu vem para tua cidade, tu tem que saber que profissional vai estar aqui te esperando, porque tem bastante, a gente tem intercorrências, tá? O que é intercorrência? É uma complicação, um agravo do quadro. Então, se a gente sempre vai fazendo essa análise, essa avaliação diária, a gente sabe contornar. O que eu ia botar aqui, falar uma coisinha. Medicina não é matemática, né? 2 mais 2 são sempre 4. Né? Na medicina, por mais que tu vá num excelente profissional, pesquise tudo, ocorre as intercorrências, né? Porque o nosso corpo, às vezes, rejeita um tipo de fio, né? Então... Se não tem como saber, né? Não tem como saber. Só fazendo. É bem complicado isso. Não é que seja complicado, né? Mas a pessoa tem que estar ciente, né? Que pode ocorrer essas intercorrências, né? Então, por mais que faça tudo perfeito, tudo certinho, aí tem um pontinho interno que o corpo está rejeitando, aí já começa a sair uma secreção purulenta, todo aquele negócio, e pode dar um boom, pegar uma infecção, todo aquele negócio, e às vezes até colocar a vida em risco, né? Então, por isso que é muito importante a escolha de profissionais competentes, responsáveis, e também que dê o suporte nesse também pós-operatório. Isso é bem importante. Porque a gente tem como prever algumas coisas, mas outras a gente realmente Tem uma equipe precisa. de qualidade. Isso é Outra importante. questão que ele levantou foi sobre checar a saúde, né? A gente falou sobre essa questão dos exames de rotina, talvez fazer esse acompanhamento sobre a saúde. São exames pré-operatórios, né? Que a gente faz geralmente, né? E se a pessoa é diabética, faz eletrocardiograma, todas as coisas assim. Que hoje em dia, cada vez mais jovens estão fazendo os procedimentos estéticos, né? E às vezes nunca fez um exame de rotina, nunca fez acompanhamento, quando vê aparece uma alteração, né? Então, se já tem alguma alteração, mais o risco cirúrgico, né? Então, tem que ver o que é mais compensador. Perfeito, vamos finalizar o Baita Papo entrevista de hoje, já agradecendo os médicos que enviaram aí os áudios, né? Doutor João, muito obrigado. A presença dos meus convidados, doutora Kim, doutora Janaína. E o João, convidado também. Na próxima semana a gente tem uma pauta bem interessante sobre mulheres da segurança, mulheres que trabalham diretamente com a segurança e atendimento ao público. Então convido vocês, se quiserem saber mais sobre o Baita Papo, João, qual é o arroba? Baita Papo Entrevistas, tanto no Instagram quanto no Facebook. Nos sigam, nos mandem mensagem, sugestão de pauta também, se vocês quiserem. Qual é a rede social de vocês, doutora Kim? Doutor Felipe Aquim. Né? Felipe com F. Com FH, né? Tá? É diferente. Esse detalhe aí tem que falar. Às vezes eu vou pesquisar ele e digo, peraí, não tem um H ali, tem um H. Todo mundo acha que é com PH. Quem quiser me seguir, o meu é jornalista da Ele adora E pedir. o meu é doutora Janaína Piaget. E a gente está, então, disponível para também, se tiverem dúvidas sobre pós-operatório, estamos aqui disponíveis. É isso aí, Muito nos obrigado. vemos na próxima sexta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, como estão? Tudo bem? Preparem a lareira.